Pessoal, sucesso para todos, tá? Para nós. Bom dia a todos os participantes do webinar Semerge, em parceria com a COVAC Sociedade de Advogados, assessoria jurídica do Semerge. Nós estamos hoje aqui para falar sobre a nova redação da NR1, que está preocupando muito aí, não só as instituições de ensino, né, que nós temos uma situação bem delicada e precisamos nos adaptar à nova redação, mas também a todas as empresas no geral. Inicialmente, eu gostaria de justificar aqui a ausência da nossa presidente, Cláudia Romano, que está no Fórum de Lisboa, o 14º Fórum de Lisboa, representando o setor educacional, né, representando o SEMERGE, e por isso não pôde, infelizmente, estar aqui conosco, mas deixou o abraço aqui que eu transmito a todos vocês. O SEMERGE entendeu, assim como a COVAC, que esse momento era muito importante, que nós precisávamos alertar, conversar com as instituições a respeito dessas alterações, que vão implicar no dia a dia, né, de todos nós. E por isso resolvemos, então, rapidamente, né, foi acho que quinta ou sexta da semana passada, já estar fazendo hoje aqui, realizando esse webinar, para trocar com vocês algumas questões que consideramos aí relevantes para a vida de todas as instituições. Desejo um ótimo webinar para todos. Agradeço a presença aí da COVAC, de todos, do Júnior, do André, doutor Gilberto, doutora Aline, doutora Márcia, todos que estão aqui conosco, e o Max, o assessor da presidência Semerge, que fará a mediação aqui desse encontro. Que seja produtivo, registrem aí as perguntas de vocês, que a gente passa aqui, e serão respondidas ao longo do webinar. Obrigada, Max, está com você. Obrigado, Vera. Primeiro aí, bom dia a todos e todas. Estamos aqui, esperamos que seja uma manhã, metade de uma manhã produtiva, um tema tão importante. Na verdade, venha a tratar, né, de uma questão muito importante, que é a saúde mental das organizações, que é composta pelas suas pessoas, pelos seus técnicos administrativos, colaboradores, professores, estudantes. Então, a normativa que vem a ter a palavra essencial aqui é o cuidado, né? Então, é uma normativa que tem a ver com cuidado, né? O cuidado com o ser humano, o cuidado com a organização. Então, esse encontro aqui, ele acontece, em, como todos já sabem, um momento especialmente relevante, né? Em 26 de maio, agora, entrou em vigor a atualização da NR1, né? A norma regulamentadora 1, que passa a exigir que as organizações identifiquem e gerenciem esses riscos, os possíveis riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Ou seja, a norma ela já está no radar, né? Ela já está aí, já está para todos os seus dispositivos no radar, em cumprimento e fiscalização. Houve uma fase que todos nós sabemos de adaptação, com caráter educativo e orientativo, isso vindo por parte do MTE, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, que já havia informado que a autuação pela inspeção do trabalho teria início nessa data agora de 26 de maio de 26. Então, no contexto aí das IES, né, de todas as organizações, nosso foco aqui é a educação superior, esse cuidado é essencial diante dessa complexidade das relações que ocorrem, né, das relações acadêmicas, administrativas, institucionais, as relações de trabalho. E o foco desse webinar é justamente oferecer uma visão prática, né? Assim, nós vamos sair da teoria, mas para situações nós trazemos aqui um roteiro em que, a partir do roteiro, cada um dos debatedores aqui presentes, os advogados da COVAC, advogadas da COVAC, vão debater em cima que são temas reais, né? Situações reais para nós tratarmos dentro do nosso ambiente organizacional. Então, esse webinar aqui ele tem essa visão então por esse lado prático, fazer com que as instituições, as nossas instituições, possam se organizar, prevenir passivos e fortalecer ambientes de trabalho mais seguros e sustentáveis, tá? Então, esse é o contexto, o enquadro
é o esquadro dessa nossa conversa, que deve durar até meio-dia, com espaço depois para perguntas também. Então, nós vamos fazer aqui com algumas perguntas direcionadas dentro de um roteiro para cada um dos advogados e advogadas, questões de ordem prática, e depois nós deixaremos aberto aí pelo chat, vocês coloquem as perguntas, eu agradeço se puderem colocar as perguntas dizendo de qual é a sua instituição de ensino, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo JR. Júnior, considerando que a nova redação da NR1 já está vigente, como as mantenedoras e os gestores das IES devem enxergar esse tema? Tá? De que forma eles devem enxergar esse tema de uma forma exata? E quais são os principais riscos para a instituição que ainda não iniciou a sua adequação? JR, contigo aí. Bom dia, obrigado, Max. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o Semerge pela oportunidade de a gente estar falando de um assunto que está tão em voga, né? Que apesar da portaria ter sido em 2024, dessa discussão ter vindo, a gente conhece muito bem de como funcionam as coisas no Brasil. Ontem eu estava participando de uma palestra da reforma tributária, e discutindo ali com mais dois especialistas, um olhou para a cara do outro e falou assim: a gente sabe dos problemas, mas ninguém tem perguntado para a gente, para nós advogados, os problemas que vão dar daqui para frente. Eu falei: bom, mas eu tenho certeza que férias eu devo não conseguir tirar ali em dezembro e janeiro, porque elas vão vir todas de uma vez só, né? E a NR01 é mais ou menos um pouco isso, né? É uma norma, uma portaria que veio de 2024, para a fase de adaptação e orientação, como bem disse o Max. Mas eu acho que é interessante eu trazer primeiro alguns dados para a gente conseguir materializar o que são esses problemas, o que são esses transtornos mentais dentro da nossa área, dentro da área de ensino. Então, a gente está falando em 2025 de mais de 500.000 de afastamento por transtornos ou comportamentos mentais em 2025. Ou seja, é um número altíssimo dentro de instituições de ensino. E acho que até vou dar um passo prévio. Deixa eu apresentar o escritório, que eu acho que é interessante a gente apresentar no sentido de porque eu sou sócio do trabalhista do escritório, voltado aí para o dia a dia das ações trabalhistas junto com a Márcia, que vocês muito bem conhecem, que estão no dia a dia aí com vocês no Semerge. O André é um profissional que a gente trouxe que é fora do direito, ele é assistente social, trabalhou especificamente com transtornos mentais de diversas formas. Depois o André pode se apresentar um pouco, pós-graduação na área justamente desses riscos trabalhistas em relação à área. E a Aline e o Gilberto, eu posso falar que elas estão efetivamente mais dentro dos problemas do dia a dia das instituições de ensino, que recebem as demandas de todo quanto é jeito e têm no dia a dia, especificamente dos problemas reais das instituições. Então, a gente está num grupo multifuncional aqui, e aí, retomando um pouco, né? Eu percebi claramente no escritório a quantidade de ações de burnout que tem chegado para a gente, né? Houve um aumento significativo disso. É, a gente percebe que existe o problema, a gente percebe na sociedade que de fato, né, a gente vê dos nossos amigos. Só que quando a gente põe especificamente para as instituições de ensino, e aí a Rap Academy, junto com o Instituto Semestre, fez uma pesquisa própria das instituições de ensino, com uma maior quantidade de participantes do Sudeste, porque a maior quantidade de instituições de ensino e o número de alunos estão no Sudeste, mas bem proporcional, pegando o Brasil inteiro. E alguns números me impactaram, assim. Na pesquisa feita com professores e com profissionais da educação como um todo, 37% dizem que estão passando por um tipo de sofrimento psicológico. Então, quando a gente está dentro de uma instituição de ensino, se a gente está sentado numa baia com mais outros dois colegas, pelo menos um, se não é a gente, está passando por algum problema psicológico. Isso é um número muito alto, né? Quando a gente fala de professores e de coordenadores, o número aumenta para 40. Ou seja, se eu tenho 10 coordenadores, 100 professores, né, de 100 professores e coordenadores, 40 estão passando por algum tipo de problema psicológico. Agora, vocês aí que estão dentro da instituição de ensino, vocês têm de fato essa percepção, né? Isso
essa pressão, porque o transtorno mental, às vezes, ele é muito individual. É, e aí, um outro dado vem nesse sentido, de que 60% dos profissionais de educação sentem uma baixa segurança psicológica, né, no ambiente de trabalho. Ou seja, alguém que está passando por esse problema, ele olha do lado dentro da instituição e fala: quais as ferramentas que eu tenho aqui? Eu posso falar com quem? O que a instituição tem me apoiado? Ela tem mapeado os problemas do dia a dia? Às vezes a profissão do professor, ela é muito individual também, né? O professor às vezes é um horista, ele dá uma aula, ele vai embora, e o que a instituição ela tem de fato de meios e mecanismos para a preocupação desse colaborador, né? E aí a preocupação do colaborador não é só do advogado trabalhista aqui que vai ter que defender uma ação em caso de algum tipo de doença relacionado a isso, mas também é da própria instituição, pela quantidade de afastamentos que a gente tem, do absentismo, dos afastamentos. Eles geram um custo para as instituições de ensino. Às vezes a gente tem uma preocupação muito grande, eu vejo, não, eu preciso fazer, a NR01 veio aí para eu dizer que eu tenho que fazer isso, isso, isso. E ninguém parou para pensar ao contrário, de que se eu tenho uma instituição que ela tem uma saúde mental dos colaboradores muito mais forte, em que tem um ambiente de trabalho, um ambiente corporativo muito bom, eu tenho redução de custo. Eu tenho redução de custo. Por quê? Porque eu não tenho que ficar contratando professores ou profissionais que estão licenciados por afastamento, né? Eu tenho passivo, sim, de fato, menor trabalhista. Então, não é uma mera questão jurídica, é uma questão como um todo da instituição, da área empresarial, da área da liderança, da área de RH, de todas as áreas como um todo. E aí, explicando especificamente o que a NR01, a sigla dela ficou famosa, mas ela já existe há muito tempo. É uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que ela visa é, proteções de riscos para os colaboradores, que até então eram focados em quê? Em riscos físicos, em riscos ergonômicos, em riscos químicos e riscos biológicos. Então, até então, o Ministério do Trabalho tinha essa norma e não percebia que, de fato, não se tinha na norma que, de fato, os fatores e riscos psicossociais causam afastamentos, causam doenças doenças laborais para o dia a dia das empresas, né? E aí, então, ela reconhecendo que esses fatores organizacionais e psicossociais causam adoecimento, ela passou a adicionar à norma meios e mecanismos de prevenção, de mapeamento de risco, né? Então, e aí o que muda na prática, respondendo depois de tudo isso, Marcos, especificamente o que muda na prática para instituições de ensino? Que a norma vem eu falo que com 6 palavrinhas importantes e básicas: mapear, avaliar, agir, acompanhar, capacitar e documentar. Então, são 6 ou 7? São 6. Mapear o quê? Fatores psicossociais em cada setor. Não é amplo, não é genérico, é específico. Eu não posso tratar o setor de TI da mesma forma com que eu trato o setor acadêmico. São setores completamente distintos. Às vezes, em ambiente completamente distinto, dinâmicas distintas. O TI, às vezes, ele pode trabalhar, ou, por exemplo, o pessoal do marketing, ele pode trabalhar das 9 às 18, uma situação muito específica. O acadêmico está trabalhando das 6 da manhã até meia-noite, porque tem aula de dia, tem aula de noite. Então, a preocupação desse mapeamento não é genérica, ela é específica para cada setor, né? A avaliação. Uma vez mapeado, eu tenho que avaliar o impacto desses fatores na saúde dos trabalhadores. Não adianta eu mapear e dizer, não, eu tenho de fato um problema aqui. Ok, mas em que medida? Por quê? Quais são os motivos? Qual a avaliação que eu faço disso, né? Ação, agir. De fato,
implementar medidas preventivas. Uma vez eu mapeei, uma vez eu avaliei, eu tenho que ter medidas preventivas, ativas e preventivas, né? Não só preventivas, mas ativas com base com aquilo que eu mapeei e preventivas daquilo que eu percebo que pode me causar algum tipo de problema. É, acompanhamento. Não basta só a ação. Eu preciso ter indicadores de acompanhamento do dia a dia. Ah, não, fiz uma vez, então a NR01 chegou agora no dia 26 de maio, eu contratei uma pesquisa uma pesquisa de comportamentos organizacionais, de fatores psicossociais, os meus colaboradores responderam, eu percebi, ótimo. Tá, e aí? Quais são esses indicadores? Eu vou fazer de novo? Eu vou acompanhar a progressão? Eu vou verificar os maiores riscos, com mais constância? Ah, eventualmente um tipo de situação. Não tenho problema nenhum, ótimo. Eu vou demorar um pouco mais para avaliar. Então, a gente precisa ter indicadores, né? Capacitação. Capacitação de lideranças e equipes. Não adianta, mais uma vez, eu ter um profissional. Então, a gente vai contratar o André aqui. O André, especialista nessa área, a gente vai ter, ele vai mapear, ele vai avaliar, ele vai implementar algumas medidas, ele vai sugerir, ele vai ter indicadores. Tá, e a liderança que está no dia a dia? E o meu coordenador, né? Meu coordenador que está direto no dia a dia com os professores. Ou o coordenador que está sofrendo a pressão da liderança, né? De uma liderança da direção. Quem quem está sendo capacitado? E eu falo que em capacitação e dentro de compliance, nada mais do que a norma regulamentadora 01, ela é uma parte de um compliance de um todo da instituição de ensino. A capacitação começa pela direção. E mais do que a capacitação da direção, o engajamento da direção. Se a mais alta direção não estiver engajada, vai ser mero papel que vai estar ali, né? Então, a capacitação começa de níveis a níveis até chegar a todos os colaboradores. E a parte mais chata, que é preciso que o advogado vai cobrar de vocês, que é a documentação. Não adianta eu fazer nada disso, e eu tenho um problema, chega o fiscal do Ministério do Trabalho, chega uma ação de burnout, por exemplo, e eu não tenho documentado. E é muito importante que essa documentação ela seja muito bem feita, porque pelas próprias regras de fiscalização da norma e do Ministério do Trabalho, é preciso haver uma evolução na forma como eu tenho dentro da minha instituição. Então, se eu estou nesse nível, daqui a 6 meses eu preciso estar num nível melhor. Eu preciso ter capacitado mais gente, o meu ambiente organizacional precisa estar aqui, os meus fatores, os meus afastamentos precisam diminuir. Ah, eu tenho nível de afastamento X por transtornos mentais. Se eu diminuo, toda essa documentação me leva a dizer: olha, Ministério do Trabalho, eu estou trabalhando. Eu avaliei, eu mapeei, tive medidas preventivas, eu tive medidas ativas, eu tenho indicadores, eu tenho capacitação de lideranças, eu converso com as lideranças, eu faço treinamento, etc. E olha, eu tinha X afastamentos nesse período, agora eu tenho menos. Eu tinha X ações trabalhistas, eu tenho menos. Então, isso é muito importante para fins do que vou responder a minha segunda e última parte, Max. Quais são os perigos e as oportunidades? Eu acho que os perigos estão, de fato, não só nas multas, que elas vão existir, que vai ser uma preocupação, e também em ações trabalhistas. Hoje, e é importante, a gente tem um êxito muito grande no escritório em defesas quando se trata de afastamentos por burnout ou por doenças relacionadas à saúde mental. A gente tem um êxito muito grande porque a gente, até então, o judiciário entende e essas, de fato, as doenças mentais, elas são multifatoriais, não é só o trabalho que gera esse tipo. Então, existem, você pode estar separando, você pode ter problema de filho, você pode não estar dormindo, você pode ter todos os problemas do mundo. E no judiciário, hoje, os trabalhadores têm uma dificuldade maior de comprovar o nexo causal entre o problema que ele tem com o empregador, com o trabalho que ele exerce. Agora, com a NR01, tem um ponto no meio do caminho. Eu, trabalhador, tenho uma dificuldade de comprovar o nexo causal, mas o que o empregador está fazendo, então? E isso é um ponto que é de preocupação. Hoje a gente tem ganho essas ações. Ganho em sua grande maioria.
pela ausência de nexo causal de uma coisa com a outra. Agora entra o fator no meio, o que é não basta o trabalhador não conseguir provar de que a doença mental dele veio ocasionada pelo trabalho. A outra parte, o empregador, ele vai precisar provar que ele fez aquilo tudo possível para identificar no mínimo esse problema. Porque às vezes o problema pode não ser causado pelo ambiente de trabalho, mas é a responsabilidade do empregador agora de identificar e dar as medidas e tratativas. Espera, o que está acontecendo com você? Né? Por que, né? Estou vendo, tenho percebido, eu tenho aqui um canal de abertura, por exemplo, para receber alguns problemas que podem dar relacionado a isso. Então, como que a gente pode te ajudar? Quais são os profissionais envolvidos nisso? E acho que o André pode falar um pouco mais à frente exatamente sobre isso, mas existe de fato um perigo agora no meio, que a instituição precisa ter muito bem documentado e muito do que ela faz no dia a dia no seu próprio dia a dia. Em relação à oportunidade, eu acho que eu sempre digo que essas normas elas vêm para melhorar demais, para dar uma oportunidade de melhora para as instituições de ensino. A gente vai ser obrigado a olhar dentro da nossa instituição de ensino, dentro de cada setor, do que está acontecendo lá. Não só relacionado a questões de saúde mentais, de doenças mentais ou de fatores psicossociais, mas quando a gente passa a olhar para quem trabalha, para quem está dentro, a gente está olhando para nós mesmos como empresa, para nós mesmos como instituição de ensino, para nós mesmos como entidade educacional, e a gente consegue perceber, às vezes, oportunidades, estratégias que podem ser utilizadas para o nosso crescimento. Então, eu acho que é uma boa forma da gente organizar a nossa casa. E quando eu organizo a nossa casa, a gente percebe que tem uma sujeira ali que a gente está jogando para debaixo do tapete, que tem uma parede que está mal pintada, mas a gente encontra aquela nota de R$ 50 perdida, a gente encontra uma oportunidade de trocar alguma coisa e tornar mais bonita a nossa sala. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que as instituições têm também de poder evoluir empresarialmente também. E dando uma notícia, só como eu não digo notícia ruim, terminando a minha fala e dando uma notícia, entre aspas, boa, é que a ANR começou agora, dia 26 de maio, mas o Ministério do Trabalho e Emprego deu uma orientação interna para os fiscalizadores que nos próximos 90 dias, a princípio, as primeiras fiscalizações vão ser orientativas. Haverá notificação. A notificação irá existir dizendo aquilo que precisa ser feito ou que não está sendo realizado, e somente numa segunda, dentro desses 90 dias, é que será aplicada a multa. Tá? Então, ou seja, precisamos começar a arrumar a nossa casa o mais urgente possível. Né? Após 90 dias, a primeira fiscalização que ocorrer já vai vir com multa, que pode chegar de 600 até R$ 100.000, a depender do porte. E aí sempre existe uma dúvida: 600 por fiscalização ou por ato em si que eu não estou cumprindo na NR, né? Isso a gente vai ver com o passar do tempo. Mas passo a palavra de volta, Max, e fico à disposição para eventuais dúvidas que surgirem nesse caminho aí. JR, muito obrigado. Você trouxe aí um painel bem amplo, né? Desde os pontos de vista da gestão, trabalhar com indicadores, gestão, depois os desafios, as oportunidades. E agora vamos aí com o André. André, nós vamos tratar aqui sobre como é que esses riscos psicossociais eles aparecem, né? Eles podem aparecer no cotidiano das IES. Para alertar as IES, como o JR bem colocou, às vezes a gente não está percebendo, a casa está de um jeito, mas a gente não está percebendo claramente como é que está a disposição ali dos elementos que constituem aquela casa, né? E as interfaces. E os possíveis problemas que podem já estar ocorrendo. Então, André, quando se fala em riscos psicossociais, ainda é comum que o tema ele seja associado apenas a situações mais extremas, como assédio ou algum tipo de adoecimento mental mais grave, né? Mas na rotina de uma IES, esses riscos, eles muitas vezes se manifestam de forma mais sutil e cotidiana. Então, dentro da tua experiência, da tua perspectiva, assim, na tua visão, como é que eles costumam, como é que esses riscos costumam aparecer no dia a dia, no cotidiano das IES? Bola contigo, André.
Perfeito, Max. Primeiramente, bom dia aí a todos e a todas. É uma honra de verdade se fazer presente, eu acho que no momento histórico da sociedade brasileira e dentro de um tema que para mim é tão caro, né? Como o próprio Júnior comentou, sou assistente social, tenho especialização também em saúde mental, trabalhei durante muitos anos com terapias integrativas. E sempre me chamou a atenção, principalmente nos meus primeiros anos profissionais, onde, aliás, o meu estágio inicial foi dentro de um hospital psiquiátrico e depois eu fui efetivado, trabalhei durante bons anos, que nós temos, eu acho que alguns bens preciosos na nossa vida, dentro deles a nossa família, o nosso trabalho, e a gente vai passando por variadas situações que mudam a dinâmica do nosso existir. Então, eu posso perder meu emprego, eu posso separar, eu posso ficar doente, mas uma das coisas que eu entendo mais complexas no mundo é perder a nossa sanidade mental. Porque perder a nossa sanidade, a gente perde tudo. E aí eu até quero iniciar aqui a minha fala dentro de uma fala acho que tanto me marcou, dentro de tantas situações dentro do hospital psiquiátrico, onde um paciente, após um período de internação, ele recebeu alta e ele foi até a minha sala, parecia até coisa de cena de filme, ele tocou no meu ombro, falou: "Eu estou saindo do hospital psiquiátrico para entrar nesse grande manicômio que é a sociedade." E aquilo, naquele momento, acho que me trouxe muitas reflexões, né? Porque dentro de uma dinâmica institucional psiquiátrica, nós temos um escopo, uma equipe que é preparada a esse tratamento e pacientes que são diagnosticados, né? E hoje, na nossa sociedade, a gente vive uma insanidade não diagnosticada. Eu sempre entendi que a normose, né, que é um termo utilizado para a normalidade, ela pode ter caminhos extremamente perigosos. E a loucura, ela tem conceitos muito claros e ao mesmo tempo muito subjetivos, porque na loucura há um espaço de um olhar, há um espaço de um tratamento. E quando eu falo a loucura, eu falo de, de um termo muito utilizado dentro do meio psiquiátrico, mas não de uma forma pejorativa. Porque a loucura é algo autêntico dentro de uma instituição psiquiátrica. E com a NR01, eu entendo que a gente traz uma ferramenta extremamente autêntica para tratar o âmago da doença. Porque grande parte do nosso tempo do dia nós passamos dentro das nossas atividades laborais. Então, é um período extremamente importante. E como que vem se dando essa dinâmica ao longo de toda uma história da humanidade? E pela primeira vez, por conta até mesmo de dados que o Júnior trouxe alguns, né, em relação ao aumento dos transtornos mentais no Brasil, do ano passado para cá foram 67%, né, falando até mesmo em relação aos dados do ensino superior. Hoje o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de maiores afastamentos do corpo docente. Hoje nós perdemos 12 milhões de dias de trabalho por ano por afastamentos, né, dentro de um campo macro. Então é algo que chegou a um nível, e eu vou usar até essa palavra, pandêmico, que fez com que a nossa sociedade brasileira ela fosse talvez um dos marcos do mundo, né, em relação a isso, de uma normativa, e por que que eu até utilizei essa palavra de diagnóstico e tratamento. Porque um dos pontos que mais me chamou a atenção, e aí eu sempre gosto de deixar claro, que em nenhum momento a normativa ela quer entender individualmente o sujeito e suas particularidades ligadas à saúde mental. E sim, ela quer entender quais são os fatores de riscos sociais e aquilo que vem ocasionando o adoecimento organizacional. E aí esse é um ponto principal. Porque você entendendo qual que é essa dinâmica da organização, quais são aí os diagnósticos, que aí é o primeiro ponto, né, que é a PGR, que é o Programa Geral de Riscos que tem, ele vai trazer como preconização, qual que é tanto o diagnóstico, mas como que se dá esse mapeamento de cada setor. Porque o Júnior trouxe uma coisa que é muito importante, e eu até trago aí de forma metafórica, que em geral nós procuramos um médico quando a doença ela está estabelecida.
qual que seria talvez a conduta mais razoável? Uma vez por ano a gente fazer um check-up. E esse check-up, através de cada especialista, vai entender como vem se dando cada órgão do nosso corpo. E eu falo que esse primeiro diagnóstico da NR01, antes que se estabeleça uma doença, o que seria uma doença? Seria um processo judicial, seria o alto nível de absenteísmo, o alto nível de presenteísmo, que é a falta de presença emocional do trabalhador. Antes que se estabeleça essa doença inicial na instituição, como que vem se dando inicialmente os caminhos para esse estabelecimento dessa doença? E quais as ações pontuais, de forma específica em cada setor, que vai ter a sua particularidade? Como nós, dentro de uma casa, né, a gente tem as particularidades de cada familiar, e compreender a particularidade desse familiar faz com que haja uma melhor convivência. Na empresa, a mesma coisa. E aí nós temos hoje, né, um escopo muito grande de ferramentas para essa compreensão. E aí eu trago isso como uma importância muito grande, porque o RH das empresas tem um trabalho fantástico em relação a muita coisa, porém muitas vezes se limita a poucas ferramentas para um entendimento claro da situação estrutural da empresa. E eu falo que cada ferramenta, e aí, por mais que a NR01 ela não preconize alguma ferramenta específica, mas tem algumas que já foram comprovadas cientificamente, como a COPSCOC, como grupos focais, como relatórios de clima organizacional, que traz, através de cada complemento, uma informação mais real e mais concreta. Por que eu falo mais real e mais concreta? Porque se a gente pega, vamos enviar um relatório coletivo, né, para ver realmente quais são as principais reclamações do trabalhador. E aí, se você, dependendo de qual cronograma que você utiliza, qual questionário que você utiliza, vai lá estar perguntando: você se sente estressado no seu trabalho? Provavelmente grande parte dos trabalhadores vão falar que sim. E aí, na hora, por exemplo, de uma avaliação, de uma fiscalização, vai apontar, calma aí, então nós temos aqui 90% dos funcionários que estão estressados, né? Ok, mas aí quando você, em conjunção com outras ferramentas, mas de onde vem esse estresse? É do campo laboral? São questões familiares? Qual que é o principal foco? São as lideranças das empresas? Como que vem se dando essa comunicação, né? Se a gente pega, por exemplo, no ensino superior, e aí eu vou falar algo que grande parte das pessoas aqui já sabe, né? Para atuar no ensino superior, vai estar desde uma alta carga horária, uma hiperconectividade que faz com que os professores, os técnicos trabalhem além do seu horário habitual, um excesso de carga emocional por conta da demanda diária, e também um pilar para os próprios alunos que trazem demandas que vão além do campo institucional, né? Um envolvimento em pesquisa, em ensino, em extensão, né? Então, assim, as reclamações, e quando se fala sobre fatores psicossociais, que vai além de um assédio moral, vão sendo um conjunto de pontos que faz com que não só prejudique o campo diário desse trabalhador, mas também, e aí entra numa parte que para a instituição, eu entendo que isso começa a ficar mais claro, que não é o investimento em ações que beneficiam o trabalhador quando a gente fala sobre saúde mental, mas também sobre uma gestão de risco financeiro. E como o Júnior comentou também, né, e até um dado, por exemplo, quando um trabalhador ele é afastado por síndrome de Burnout, vai ter um gasto para a empresa de 80 a 300 mil reais. Você ter um PGR muito bem enquadrado, estabelecido, além de não tomar as multas, né, que aí a Aline vai comentar, né, mais para frente, que vai desde R$ 670 até R$ 6.700 por cada item, também no futuro processo em relação à instituição, o PGR muito bem estabelecido, as ações muito bem estabelecidas, é uma segurança legal para a instituição. Então, tudo isso a gente está falando sobre ganho financeiro também. Logicamente, você ter um professor que ele está conectado com aquilo que ele faz, é um trabalho mais saudável.
você vê um trabalho mais produtivo, um trabalho mais conectado. E se tem um ponto que talvez não somente o ensino, as instituições de ensino superior falem, mas dentro de um campo comunitário, é a falta de comunicação. E olha que é talvez um dos bens mais preciosos, né? Que a comunicação é como a gente se conecta com o outro. Mas quando não há uma comunicação clara em relação, por exemplo, à própria realidade institucional, uma relação clara entre as lideranças, uma relação clara sobre quais são os meus objetivos, quais são as minhas ações diárias, quais são os feedbacks que muitas vezes não tem essa cultura dentro da empresa. Então, às vezes, são mudanças pequenas dentro de uma harmonia da própria comunicação, que já faz com que esses números, né, que sim, dentro da fiscalização será solicitado não somente uma parte documental, mas sim também uma ação prática. E aí eu abro até um parênteses relacionado a isso. Em nenhum momento a NR01 ela fala de eliminação dos fatores de riscos psicossociais, porque ela sabe que isso é impossível, né? Mas sim que consiga perceber minimamente o maior enquadramento dentro dessas ações e um nível também superior disso, que, como eu falei, isso vai beneficiar sim o trabalhador, mas também vai beneficiar a própria empresa. Tem um médico de segurança de trabalho, que seja talvez uma das referências hoje no Brasil, que é o Fernando Aquil, que faz já um trabalho há 15 anos na PIG. Ele tem alguns programas, um deles que talvez seja um dos mais conhecidos, que é a gestão de estresse, mas também outros programas ligados à saúde mental, que houve uma diminuição de 67% de absenteísmo da PIG. Em uma das unidades que fica aqui em Barueri, chegou ao nível de 0% de absenteísmo e o número de presenteísmo de 50%. Né? Se a gente pega uma média nacional hoje de absenteísmo é de 5%. No ensino superior é de 6%, que é considerado aí um número bem alto. A partir de 4% já é considerado alto. Se pegarmos uma média de presenteísmo, né, e aí é uma coisa bem complexa, e a gente vai perceber isso no nosso dia a dia, de trabalhadores que estão lá fisicamente, mas ao mesmo tempo a gente percebe, o aluno percebe, os profissionais de sua volta percebem que a pessoa não está ali. Chega a 15 a 20%, uma média alta. Hoje, na educação superior, é de 18%. Então, qual que é o resumo hoje em dia? De 10 trabalhadores, dois não estão ali. Ou de forma presencial ou emocionalmente. Então, quer dizer, se nós não temos dois trabalhadores ali, os outros 8 estão sobrecarregados. E aí, dentro dos dados que foi realizado na PIG, houve uma redução de custos, ou um ganho de custos de 10 milhões anuais por conta dessa melhora desses dados. Porque tudo isso vai impactar em toda uma estrutura organizacional, né? Então, eu entendo que a NR01 ela vem como um grande braço, mas não só um braço para o trabalhador, porque a gente está falando sobre o maior bem da nossa vida, que é a nossa sanidade mental, mas também um braço financeiro para as próprias instituições. E assim termino minha fala, Max. André, muito bom você trazer esse olhar, que não é o olhar apenas legalista da questão, né? Você está trazendo um olhar é, do ser humano, né? De uma visão mais do ser humano. Não que nós todos aqui não estejamos olhando do ser humano, mas estamos olhando a organização como um todo, e você está trazendo esse olhar mais para o humano, para fazer esse equilíbrio. E eu acho que foi um grande acerto desse webinar de hoje trazer esse olhar, tá? Para todas as instituições que estão aqui assistindo. Nós estamos com um público muito bom, instituições bem variadas. Geralmente os nossos webinars, como são temas assim mais específicos, nós não temos tantas pessoas participando. Hoje nós estamos aqui com bastante gente assistindo, permanente, então, e a audiência está segura aqui, tá se mantendo, tá? Agradecer, André, fica aí que deve ter talvez alguma pergunta mais para frente sobre as questões que você trouxe, tá? Perfeito. E, E, Max, posso fazer só uma sim, última fale. pontuação que eu acho que é interessante aqui? E dentro da minha experiência como assistente social, eu identifiquei algo que eu acho que faz
diferença não somente em relação à saúde mental, mas a vivência do ser humano enquanto sociedade, que é o não entendimento da rede municipal. Porque quando se fala sobre saúde mental, e eu sei que grande parte das instituições elas vão ter plano de saúde, onde você pode aí acessar um atendimento com psicólogo, um atendimento com psiquiatra, mas a saúde mental ela está na realidade da família brasileira. E muitos não sabem como acessar a rede municipal para esse acesso a esse atendimento, né? Que seria aí, por exemplo, o CAPS, as UPAs, o próprio CRAS, os benefícios que estão relacionados a isso, os centros de convivências, né? Porque quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está trazendo questões que são multifatoriais. E hoje nós temos, por mais que seja precária em muitas questões, uma rede muito admirável através do SUS. Então, até, se vocês me permitirem, eu posso até disponibilizar um material bem simples que eu fiz há um tempo atrás, de orientação de como se dá essa rede. Até mesmo, tá, se eu tenho algum parente, está passando por alguma crise, como eu não tenho plano de saúde, aí como que eu faço? Mas a UPA vive lotada. As pessoas às vezes não sabem que existe um centro voltado para a saúde mental, que é, por exemplo, o CAPS. Né? Mas eu falo do CAPS, que é um dos mecanismos da rede de saúde mental. E isso eu acho que é um ponto muito importante, porque uma informação ela pode ser transmitida, impactada dentro de um campo societário. E é algo que às vezes não é muito difundido. Perfeito, André. Obrigado pela complementação aqui. Vamos agora ao seguinte, meu amigo, Dr. Gilberto Couto, pensando aqui numa IES que quer começar corretamente, né? O que que você indica? Quais seriam os primeiros passos práticos, de uma forma bem prática, para organizar esse tema internamente? Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Bom dia, meu amigo Max. Bom dia aos demais colegas participantes desse webinar. Meu sócio da Roberto Kovac Júnior, o André, a Aline, Márcia, enfim, toda a equipe da Kovac, que juntamente com o CEMERG, há muito tempo vem empreendendo uma parceria, sempre objetivando esclarecer, prevenir e interagir com as instituições de ensino sediadas não só no estado do Rio de Janeiro, como também em todo o Brasil. Um cumprimento especial à Vera, representando a nossa presidente Cláudia Romano, e vamos lá ao nosso tema, que, de certa forma, já foi abrangido com pinceladas na primeira e no segundo painel, pelo André e pelo José Roberto Júnior. Mas eu diria o seguinte, Marcos, na realidade, a gente não é como é que as instituições deveriam começar. Na realidade, elas já deveriam ter começado há muito tempo, né? Nós estamos falando de uma norma que teve uma vigência prorrogada para efeitos de fiscalização, mas que já vinha há algum tempo, já vem há algum tempo vigorando, e a inobservância de seus ditames, ela não implica apenas numa questão de autuações, mas sim também já num passivo trabalhista que já pode estar sendo criado e que vai ser apenas ratificado pelo descumprimento das normas. Então, a gente pensa, quando se fala, os fiscais vão ainda postergar por 3 meses a questão da fiscalização efetiva, a gente tem que entender também como é que essa fiscalização virá. Né? E, para isso, a tendência é que não se verifique apenas a existência de um de um PGR. Né? PGR, quando a gente fala, é o plano de gerenciamento de riscos. Mas sim as rotinas adotadas em função desse PGR, a atualização dele e os registros produzidos, que nos servem como provas para demandas, tanto na parte da fiscalização, quanto por parte de ações individuais ou mesmo comprometidas. Então, a gente poderia dizer, Max, que numa escala aí, dentro de tópicos pré-estabelecidos, que existem 8 pontos que dizem respeito à implementação da NR1 e à adequação das instituições às seus ditames.
A vigência, nós já falamos, é para ontem. Nós já deveríamos estar num processo já de desenvolvimento disso, mas, de qualquer maneira, nós sabemos que as dificuldades inerentes a cada instituição podem ter gerado dificuldades de compreensão e esclarecimentos a respeito dessa implementação. O segundo ponto que nós falamos, e que realmente a gente sempre tem que pensar que o exemplo vem de cima, é a governança e o autocomprometimento da administração maior das instituições. É um erro muito comum imaginar que a educação da NR1 pode ser resolvida apenas pelo RH e pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho. Essa gestão de riscos exige uma estrutura integrada, como já foi colocado aqui pelo Zé Roberto. Envolve saúde, segurança do trabalho, organização do trabalho, proteção de dados sensíveis, relações trabalhistas, culturas institucionais e tomadas de decisão por parte da alta administração. Por isso que nós sugerimos a criação de um comitê gestor psicossocial de atuação constante e não mobilizada apenas para o início da implementação dessas regras e para a adequação dos seus planos. Isso deve envolver todos os setores, vários setores da administração, não só da alta administração, como também do RH, do jurídico, aí nós falamos de compliance, o pessoal da CIPA, as coordenações, as áreas administrativas estratégicas, ou seja, buscando sempre uma visão e ângulos diferentes para que conjuntamente possam se integrar e ter um projeto mutante, adequado, e a gente sabe que a velocidade das coisas está aumentando de uma forma brutal. As doenças psicossociais, como foi muito bem colocado anteriormente, estão ganhando uma relevância muito grande. A gente entende a necessidade de ter um ambiente de trabalho saudável, porque, como já foi dito também, nós passamos a maior parte da vida dentro do ambiente do trabalho. Desde o momento que nós temos uma carga horária em média de 8 horas diárias, descansamos, dormimos 8 horas. Quem consegue dormir 8 horas já é uma grande coisa. Nós já estamos falando aí em 2/3 do dia em função dessas situações. Então, essa criação desse comitê gestor é uma providência que, na nossa concepção, é extremamente pertinente, porque ela vai poder avaliar indicadores, acompanhar políticas internas, propor medidas preventivas, monitorar denúncias, encaminhamentos, revisar riscos diante de mudanças. A gente está sempre sujeito a mudanças, apoiar decisões estratégicas, ou seja, a alta administração deve estar conscientizada e deve dar esse exemplo com a criação desse comitê gestor. Isso é muito importante. Hoje em dia, a gente não pode ficar sentado em cima de um documento achando que ele está firmado. Não, ele tem que estar em constante aperfeiçoamento, de modo a que nós possamos, em várias etapas, ter instrumentos capazes de nos defender, tanto de autuações como de reclamações trabalhistas. Para isso, é preciso fazer um diagnóstico inicial preciso, antes de propor qualquer solução. E isso deve partir de levantamentos que já devem existir, atas de CIPA, registros de treinamentos, políticas internas, a existência de canais de denúncias, indicadores de afastamento, absenteísmo, como foi colocado pelo André, rotatividade de pessoal, reclamações recorrentes, dados do clima organizacional. O clima organizacional ele é fundamental. Dentro das instituições de ensino, a gente sabe que professores hoje em dia estão lidando, às vezes, dentro de uma sala de aula, com uma diversidade de alunos que muitas vezes eles se sentem mesmo até com medo e intimidados em relação à postura que devem adotar, e isto acaba influenciando também o professor. Uma coisa que a gente tem que entender também, a NR1 ela é uma norma que, em conjunto com outras, ela não está direcionada apenas à
direção apenas aos empregadores, mas também aos empregados, aos professores e todo o corpo discente, docente. Ou seja, existe a necessidade de interação e também da conscientização de que os empregados, professores, enfim, todo o corpo funcional tragam e se engajem nos programas que estão sendo implementados. Isso é uma obrigação legal, isso decorre da própria norma, está estampado na própria norma. E aí nós temos uma outra situação que deve ser muito bem tratada, que diz respeito à confidencialidade, à proteção que é oferida pela LGPD e a confiança dos colaboradores em expor de modo prático, de modo honesto, sincero, sem medo, todas as questões por quais estão passando. Existe uma necessidade de união, de parceria, de acolhimento. Hoje, as instituições de ensino são, antes de tudo, instituição também de acolhimento, não só de educação. Nós recebemos não só colaboradores, mas como alunos que trazem problemas para dentro, que muitas vezes não têm a ver diretamente com o trabalho, mas que nós precisamos também acolher dentro desse contexto, em que se vive uma realidade pautada pelo medo, nas grandes cidades principalmente, a gente passou por uma pandemia em que nós imaginávamos que muita coisa iria mudar, mas na realidade parece que não, mas por outro lado existe essa sensação de medo e não por outro motivo os cursos de psicologia estão com uma procura tão grande. Esse cuidado com os dados sensíveis é algo fundamental para que nós não só nos adequemos às normas da NR1 e às demais normas que regulamentam essa relação trabalhista, como também de forma a não infringir a LGPD quando se tratam de dados sensíveis envolvendo pessoas mais velhas, enfim, uma série de situações que devem ser tratadas com muita cautela. Vamos repisar. Esse diagnóstico setorizado, ele é fundamental, porque, como foi falado pelo José Roberto Kovacs Júnior, nós não podemos tratar um funcionário de TI ou de RH com a mesma realidade. As pressões são diferentes. As metas de cada um também são diferentes. Nós sabemos que o estresse faz parte da vida, e o estresse em si não é um problema. O problema é o que ele faz conosco e como ele nos domina e nos impede de tomar as melhores decisões e também nos impede de desconectar, de nos sentir culpados por estar desconectado no momento, achando que o outro está trabalhando. É preciso que nós tenhamos um diagnóstico geral e que envolve todos os setores da instituição e, para isso, é fundamental que haja um olhar clínico da alta direção também, se não desde o momento que o exemplo vem de cima, na identificação e na capacitação de lideranças. São esses líderes que vão nos trazer informações que podem contribuir para uma adequação desse programa, para a manutenção e para a melhoria de tudo que acontece dentro dessa instituição. Então, o olhar para o líder, saber identificar uma liderança, é uma coisa muito importante, é um fator fundamental para que todos esses programas, todas essas palestras internas, e é necessário que se façam várias, que se chamem pessoas, que estejam sempre havendo sempre uma disponibilidade em escutar, não negligenciar, não achar que as pessoas estão exagerando no primeiro momento. É claro que existem abusos, mas aí a liderança bem formada ela vai saber identificar. A integração desses fatores todos com o programa de gerenciamento de riscos é fundamental.
Existe uma classificação de riscos, a gente precisa também de mencionar, colocar o que é um alto risco, o que é um risco mais moderado, o que é um baixo risco, como a gente consegue lidar com cada situação. E é fundamental que essas lideranças estejam antenadas e sensíveis e também com um grande, alto grau de acolhimento. Existe aí, né, uma necessidade de acolhimento, e isso envolve toda a comunidade acadêmica. Aí a gente fala até de alunos, apesar da gente não estar tratando aqui de uma relação instituição-aluno. Então, o treinamento dessas lideranças, o estabelecimento de um calendário de ações com metas factíveis, a cobrança dessas metas, a implementação dessas metas, a substituição de lideranças quando necessário, são fatores que vão ajudar muitas instituições na gestão desse processo. No curto prazo, a instituição deve constituir esse comitê, como já falamos, nomear responsáveis, levantar documentos, iniciar diagnósticos, criar um canal de denúncias e, em seguida, deve atualizar o PGR, revisar fluxos, estruturar políticas internas e, principalmente, organizar treinamentos. Em outras palavras, é preciso sempre manter o ciclo contínuo de melhoria e o treinamento dessas lideranças. Então, para finalizar, eu apenas repiso aquilo que seriam, na nossa visão, os 8 pontos fundamentais para que as instituições estejam adequadas às normas da NR1 e das demais normas. A NR1 não anda sozinha, ela interage com outras normas. É preciso que esses instrumentos internos também conversem entre si, e nós temos, então, a vigência e a urgência, a governança e a alta administração, esse diagnóstico inicial, a confidencializado, o diagnóstico setorizado, a integração com o programa de gerenciamento de riscos, um calendário de ações e o treinamento das lideranças. Isso é para ontem, Max. E, devido à pressa e ao avançado aí do meu tempo, a gente encerra aqui, se colocando à disposição para alguma demanda. Lembrando que o SEMERGE gerou um manual de normas, de compilação de normas e providências a respeito da NR1, que vai ser disponibilizado oportunamente a todos. Muito obrigado pela atenção e ficamos à disposição de todos. Amigo Gilberto, obrigado aí. Você é sempre muito realista e muito pragmático e objetivo, né? Características suas que dão uma orientação muito precisa para as instituições aqui que estão nos assistindo, né? Esse pragmatismo é muito importante, esse direcionamento para a realidade, né? Vamos seguir agora aqui com a Aline, doutora Aline. Aí nós estamos falando da NR1, né? E naturalmente a palavra que surge na cabeça de todo mundo, além da implementação, é a fiscalização, né? Então, quando nós falamos em fiscalização, uma das principais dúvidas das instituições é entender o que será cobrado concretamente, né? Na prática, o que as IEs elas precisarão demonstrar para comprovar que estão em conformidade? Bom, Max, vamos lá. Bom, primeiro, bom dia, bom estar com os amigos do CEMERG, com todos vocês aí nessa manhã. Queria começar, eu vou trazer alguns pontos práticos, mas eu queria começar com um que eu acho fundamental, que é a espinha dorsal. A gente tem que superar, muitas vezes, a uma ilusão de conformidade, né? Então, o que seria isso? Tem uma pessoa designada por iniciar essa adequação, e aí, de repente, você vê um documento, um PGR lindo, com mapa colorido, com todas as matrizes de risco, os níveis. Ok, você tem um documento, os fatores nomeados especificamente, corretamente, mas isso não tem realidade prática. Tá? Então, esse eu acho que é um ponto fundamental, é a coerência entre a documentação e o ambiente de trabalho. Então, você pode desenhar uma política de desconexão maravilhosa, perfeita,
Mas se a prática cotidiana é enviar o WhatsApp à noite, final de semana, você está em uma inconsistência. Isso vai cair com a consciência maior hoje que a gente tem sobre o tema muito rapidamente. Você pode ter um canal de denúncias que está lá no seu sítio eletrônico, mas se não há um fluxo de apuração, confidencialidade e resposta efetiva, você tem uma fragilidade. Então, assim, essa que eu chamo, né, brincando aqui, de ilusão de conformidade, a gente tem que estar muito atento. Isso tem que ser uma real oportunidade para uma mudança cultural, tá? Porque isso tem benefícios ou seu dinheiro de volta, seu investimento de volta. Brincadeiras à parte, mas todos nós trabalhamos. E como é bom trabalhar engajado, com propósito, você tem energia para fazer as coisas, e isso flui no ambiente, sem dúvida. É um, de alguma maneira, incentivando o outro. Então, o desenho do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que a gente pode imaginar uma árvore, tá? O PGR é um dos galhos. Esse GRO, ele é um sistema, ele é um conjunto de ações. E ele tem que realmente funcionar como essa espinha dorsal. Isso envolve CIPA, isso envolve segurança, engenharia e medicina do trabalho, o PCMSO, que a gente já conhece, e o PGR também é um braço aí do GRO. Então, primeiro ponto, né, como o José Roberto colocou no início, esse ciclo do GRO de identificação, avaliação, controle e monitoramento, ele tem que ser contínuo e circular, tá? Por isso é um documento vivo. Aí tem gente que utiliza, por exemplo, uma boa planilha de Excel ou outras ferramentas que você congrega em abas todas essas ações dentro do GRO. Ok, fatores de risco psicossociais. Agora, então, vamos focar nessa questão organizacional do trabalho. E aí, um ponto importante, gente, só para salientar, a NR1, nesse ponto específico, ela está também associada à NR17, que trata da ergonomia. Não é muita novidade, tá? Porque, na verdade, a NR17, ela já trazia as características psicofisiológicas dos empregados. Então, na verdade, ela só foi adequada de alguma maneira, então elas trabalham conjuntamente com essas regras da NR17, da ergonomia, elas vai trabalhar juntamente com a NR1 nessa ergonomia organizacional e cognitiva, tá? Então, é importante ter isso em mente também na hora de elaborar os documentos. Ok. Então, já se falou um pouco sobre mapear esses fatores de risco psicossociais, a gente pode até tratar depois nas perguntas. Eu estou partindo aqui do pressuposto, né, já foi colocado. Então, o que que a fiscalização vai olhar? O GRO, esse gerenciamento, que é esse sistema e conjunto de ações, e o que está documentado no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Um programa que tem ali já a obrigação de ser revisado a cada 2 anos, ou em períodos menores, no caso de mudança legislativa, no caso de alguma situação específica, solicitação da própria CIPA. Então, a própria NR1 traz diversas situações que esse PGR pode ser revisado antes dos 2 anos, tá? Isso também pode acontecer. Mas é efetivamente esse PGR que tem mais duas ramificações: o inventário de riscos, que é justamente essa análise, esse diagnóstico, e o plano de ação, o próprio nome já diz. Temos o diagnóstico, fizemos os questionários, as entrevistas, as avaliações e mapeamos os riscos psicossociais que temos aqui. Pressão por metas elevadas, falta de autonomia, jornadas excessivas, trabalho fora do horário, enfim, mapeamos os riscos. Quais são os nossos planos para agir nesses riscos? E isso precisa, gente, tem uma premissa metodológica, né, uma abordagem matricial, e eu deixo aqui com vocês, tem a ISO 31010, traz mais de 30 ferramentas possíveis, tá, de técnicas de análise de risco, justamente para que se possa identificar a probabilidade de acontecimento, a severidade, para você classificar ali no nível baixo, médio, alto, crítico. E isso é justamente para nortear o plano de ação. Então, de acordo com essa probabilidade de acontecimento, esses perigos que eu tenho no meu ambiente organizacional da instituição de ensino, como é que isso está se dando na prática? Quantas pessoas estão sendo afetadas
por esse fator, a gente vai classificar com base nessas abordagens matriciais e vai desenvolver o plano de ação sempre priorizando os riscos mais altos, o que atinge o maior número de empregados. Então, essa metodologia tem que estar muito clara no PGR. E, principalmente, como a gente falou, é um documento vivo, que a gente tem que ter ali o registro também de tudo que está sendo feito e, se foi possível, alguns itens, como a André bem colocou, você não vai conseguir eliminar. Alguns até poderia, né? É possível, dependendo de um setor específico. Ah, gente, agora a mensagem só no horário ali estabelecido. Outros setores têm outros problemas. Então, você vai eliminar, se for possível, e vai minimizar aqueles fatores. E você vai ter que documentar isso como está acontecendo na prática. Então, são pontos que vão ser avaliados, vão ser fiscalizados, sem dúvida. Então, a existência do GRO, esse PGR com a inclusão dos riscos psicossociais, com essas devidas classificações, tá? De probabilidade de acontecimento e severidade. A fiscalização, como eu falei com vocês, vai analisar a coerência também dos documentos, né? Os documentos se interligam ou eles estão ali só para, de alguma maneira, cumprir um desenho bonito como se fosse de conformidade? Não, tem que refletir as ações e as métricas reais. Então, vimos lá, superar essa ilusão de conformidade, incluir no inventário aí a documentação específica do PGR, inventário de riscos e o plano de ações, e o acompanhamento contínuo disso, por essa equipe multifatorial, como já foi tratado antes. Então, esse plano de ação estruturado também é um documento que a fiscalização vai ficar de olho vivo nele. Então, é muito importante que esses planos sigam essas abordagens metodológicas e métricas que são utilizadas aí realmente na área de segurança, de saúde, engenharia do trabalho e também de acordo com cada instituição, tá? Porque a NR1, ela não traz como eu falei, um modelo específico para ser adequado. Então, a gente tem que usar aquilo que é mais adequado para a realidade de cada um. Outro ponto muito importante, que a fiscalização também vai estar com o olho ali importante em cima disso. Participação dos trabalhadores, gente. É preciso comprovar que os empregados participaram desse processo de identificação e avaliação de riscos. Então, não basta isso ser só colocado, né? A gente tem que ter realmente as evidências, as pesquisas de percepção, as entrevistas, os treinamentos, os workshops que foram realizados, o canal de denúncias funcionando efetivamente. Isso não é novidade, a gente já tem ali a Lei 14.457, que mudou a designação, até a nomenclatura da CIPA, né, que incluiu o assédio também. Já existia essa obrigação, então isso tem que estar funcionando perfeitamente, tá? Esse canal de denúncia, realmente de como elas estão sendo tratadas e respondidas, também vai ser um foco da fiscalização. Bom, como eu falei, a NR1, como a gente falou, né, a NR1 não é nova, mas agora é focar nessa ergonomia organizacional e cognitiva, que são os fatores psicossociais e que realmente afetam mais as instituições, né? A gente não tem tantos casos de acidentes por ausência de equipamentos, não. Aí a gente tem essas sobrecargas e é o que está aí em voga e é o que vai ser avaliado. Então, focar nessa questão do ambiente, da cultura e da organização do trabalho. E, por fim, o que seria super interessante apresentar também a fiscalização? Todas as evidências do que foi feito, né? Então, a gente tem aqui os dados de absenteísmo, de rotatividade de pessoal, mas olha só como nós melhoramos, né? Trazer esses dados, e por isso que tem que ter essa coerência realmente com as ações. Porque se for um compromisso real, não há dúvidas que esses dados vão cair. Então, assim, efetivamente, gente, esses sistemas, aí é uma visão minha. Eu acho que, por exemplo, o PGR, ele deve ser bem minimalista, tá? Não ficar, tem gente colocando muitas coisas ali, mas eu acho que se focar efetivamente num plano de ações real e também no documento do inventário de riscos com essa classificação, aí vocês têm documentos que realmente vão ser seguros, tanto para fiscalização quanto para eventuais ações que possam surgir.
tá? Então, acho que essas são as minhas dicas aí nesse campo da fiscalização. Como o André falou, só fechando aqui, é, referente, né, à auditoria do trabalho, a gente tem aí essas multas que realmente a gente não sabe como elas vão ser aplicadas na prática, mas que pode chegar até 6.700 por descumprimento de alguns itens específicos e somar até R$ 200.000 numa única fiscalização. Então, olho vivo e realmente focar nesses pontos com coerência e com uma mudança efetiva de cultura. É o momento para isso. Acho que são essas as dicas que a gente pode ter para fiscalização. Aline, muito, muito obrigado. Assim, a gente percebe aqui que a tua fala nos ajuda a compreender aí que a adequação à NR1 ela não vai ser avaliada apenas pela existência de documentos, né, mas pela essa capacidade da instituição de demonstrar que esses riscos, ou esses possíveis riscos psicossociais, eles estão efetivamente incorporados aos processos de gestão, né? Eles não têm que ser figuras estanques, separadas, né? Então, você destacou também aí que a fiscalização ela tem que observar essa integração desses riscos ao GRO e ao PGR, né? Então, existência de inventários, certamente, planos de ação consistentes e a todo instante essas evidências concretas aí de acompanhamento, né? Então, assim, eu acho que fica assim como fala que mais do que a gente produzir registros, né, as instituições elas precisam demonstrar uma coerência muito clara, né, entre o Isso. diagnóstico, entre o planejamento, entre a execução e resultados, né? Então, assim, não é algo só a NR1, ela movimenta o todo, né? Então, ela trata aí de uma mudança importante que reforça claramente aí a gestão preventiva, estruturada e baseada em evidências, né? E a gente vive um mundo que é baseado em evidências, nós temos dados para todos os lados, então isso não vai ser um problema de escassez para a gente, né? E fortalecendo não apenas essa conformidade, como você bem definiu aí, até você redefiniu alguns conceitos de conformidade no início, mas também essa sustentabilidade institucional e principalmente o que nos move, o que tem que nos mover, é o cuidado com as pessoas, né? Eu acho que que fica aí de questão muito forte que você trouxe e que a gente quer persistir aqui no Semerge. Nós estamos tratando aqui de pessoas, né? Então, obrigado, Aline. Agora vamos aqui com a doutora Márcia. Doutora Márcia, aí chegando aqui aos finalmente, né? Quais cuidados jurídicos e de compliance são indispensáveis para que a IES consiga demonstrar, especialmente para fins de fiscalização, novamente aí a palavra fiscalização, que ela está atuando de forma preventiva e organizada e não apenas reagindo aos problemas, né? Uma coisa mais espasmódica, não é por espasmos. De fato, a gente tem uma programação, tem um plano e de forma preventiva. Como é que você vê isso aí? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui discutindo um tema tão importante, tão atual. Eu vou tentar fazer uma compilagem de tudo o que foi dito aí pelo André, que eu achei muito importante, pela Aline, do Gilberto e do Júnior. Para não ser repetitiva, eu vou focar mais na questão prática disso tudo, né? Como bem foi falado inicialmente pelo Júnior, a prorrogação dessa vigência que veio aí a ter o marco do dia 26 de maio e a fiscalização em cima disso, né? Então, a gente tem uma vigência de uma lei e de uma portaria, e a fiscalização, como vai trabalhar sobre isso? O Júnior bem falou sobre os 60 dias, esses 60 dias a gente chama aí de dupla visitação, né? A gente tem que casar essa fiscalização, a NR1 tem que ser casada com a NR28. A NR28 ela vai tratar dessa dupla visitação, ela vai direcionar até o corpo jurídico de cada instituição, de cada empresa, receber uma fiscalização, né? A gente não tinha isso até 2022, que é a questão da dupla visitação, mas hoje fica mais forte é, ser necessário essa dupla visitação. E aí entra os 60 dias, né? Quando você tem uma fiscalização, isso está bem ali na NR1, no item 28, especificamente,
que tem que dar a chance de estar organizando e atendendo a fiscalização e aquilo ali que foi alvo de uma denúncia. E aí a gente vai para uma segunda parte. O fiscal, nesse primeiro momento, e a gente estava tendo uma conversa do escritório, o doutor Gilberto bem colocou, a gente não tem tantos fiscais para tantas demandas, né? E aí os fiscais, eles vão focar em quê? Vão focar em denúncia, vão focar em casos específicos de levado do corpo docente, do corpo administrativo, falando aqui especificamente das instituições. E como vai vir isso? É, vai vir através de órgãos, e eu não tenho dúvida de, principalmente, dos sindicatos, né, laborais, que é aí o Simpro e o administrativo. A gente ouviu falar aqui, eu não vou repetir o que meus colegas disseram, né, do que é cada questão que vai trazer tipo de denúncia, que no geral, falam em demanda excessiva, em metas que não dá para cumprir, em horas extraordinárias. Mas eu vou para o nosso mundo aqui, né, que a gente senta na mesa de negociação, e o que, que vem na nossa mesa de negociação? De reclamação da outra parte. Falando especificamente do Simpro, vem a demanda do EAD. E aí a gente junta tudo, né? Como a Aline disse, a NR1 ela tem que ser lida também com o programa Mais Mulheres, que veio o compliance, né? Vem a necessidade do compliance, do relatório anual, e essa fiscalização tem que estar casada aí com a Lei 14.457, que fala aí desse período de compliance anual, esse relatório para ser demonstrado para o fiscal num primeiro momento. Então, eu tenho a percepção, né, como negociadora aqui também do SEMERG, como jurídico que acompanha as negociações, que isso vai vir nesse campo, né, do EAD, e esse plano de gerenciamento que a Aline então falou, o programa, teria que vir aí uma atualização do que seria o trabalho no EAD. Né? Então, vamos tirar um pouco o foco de horas extraordinárias, que eu acho que é um plano mais geral, e indo para um filtro das instituições, como está o EAD? Como está o teletrabalho, né? É nesse campo que vai vir as denúncias para os fiscais. E aí essa fiscalização vai vir, nesse primeiro momento, como essa dupla visitação, né? O fiscal ele precisa atender não só a NR 28, mas também o decreto que fala sobre a necessidade de você orientar, cobrar, para depois autuar, tá? E falando em autuação, nessa NR 28 também, nos seus anexos, né, que a gente tem o anexo 1, anexo 2, é que vai vir aí estipulando como será o oneroso em termos de valores de cada multa. A gente tem um quadro de autuação que é muito perdido, né? Inclusive, essa autuação está sendo discutida numa DPF feita pela Confenem, né? E tem um descumprimento aí, uma ação que está correndo. Por quê? Porque para a Confenem, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, em suas falas, ele não sabe como vai mapear, como vai gerenciar cada risco para aplicar a multa, né? Mas a gente vai ter que ver num primeiro momento que a gente tem aí esses anexos falando de cada multa e, no geral, ela é multiplicada por cada trabalhador que se encontra aí numa questão de risco no psicossocial. Então, como bem colocou o André, se a gente for perguntar por um funcionário, por um professor, se ele está estressado, ele vai dizer que sim, né? Como bem colocado. Mas o que seria aí de plano para mitigar essa forma subjetiva dessa questão? É justamente trabalhar com a questão do trabalhador, como bem falado pela Aline, pela CIPA,
né, que veio através do programa Mais Mulher mais fortemente, né, já existia, mas mais fortemente, para atender nesse primeiro momento o auditor fiscal. Eu não tenho dúvida que vai ter denúncia, justamente pelo que eu falei, pelo que a gente enfrenta nas mesas de negociações, nesse campo do EAD, que também a gente tem aí uma outra questão do EAD, né, que são quem são os personagens, quem são os atores, quanto cada ator pode cumprir com uma meta de trabalho, da atividade efetiva desse trabalho, quantos alunos ele pode atender dentro de uma sala ali universal, que é o EAD. Então, a minha preocupação é muito nisso. Como o Júnior falou, saindo um pouco da fiscalização e indo para o passivo trabalhista, como bem colocado pelo Júnior, a gente tinha uma realidade de dano moral, né? E aí, nesse dano moral, queria buscar ali o nexo da causalidade, né? O que que é, e aí por isso que o Júnior bem colocou que a gente tem esse êxito hoje, até então. Mas tudo quando vem aí uma novidade, e essa questão da NR1 e dessa nova questão de fatores de risco, vai vir uma gama de demandas relacionada a isso. E qual será a gama relacionada maior para uma instituição? Eu tenho a percepção que será nesse campo mais remoto, né? No campo do teletrabalho, na questão que a Aline bem colocou, que é a demanda pelo WhatsApp, a demanda por e-mail fora do horário, e como bem colocado também pelo doutor Gilberto, que é a questão de quem é o principal preposto, vou falar aqui na minha língua, o principal preposto que vai ter que cuidar de tudo isso, o gestor, né? O gestor ele tem que cuidar é, primeiro para evitar chegar no nível de uma fiscalização e de uma denúncia. Ele vai ter que trabalhar com os demais do seu esqueleto ali, da instituição, do seu trabalho efetivo. A minha preocupação com o gestor, ela é de uma prática aí, né, de 20 anos já trabalhando nesse ramo, que é ele que faz a escolha. E aí eu vou para o segundo ponto que o Max colocou aqui, do compliance. É ele que faz a escolha do documento, de que vai atender o regimento interno, uma política interna, um plano de carreira. O que que a gente tem muito no judiciário? A briga do plano de carreira. Quem é preterido em face ao outro. E quem é que escolhe, né? Quem é que escolhe galgar nesse plano de carreira? É o gestor. Ele está atendendo ali realmente ao efetivo plano da instituição? A gente sabe que hoje o plano de carreira ele não é obrigatório, mas na realidade que a gente trabalha, a gente sabe que cada instituição tem a necessidade interna de possuir um plano de carreira. Está sendo visualizado, está sendo obedecido pelo gestor, né? Então, isso tudo vai ser direcionado para um Ministério do Trabalho e Emprego, um Ministério Público do Trabalho, né? Através de quê? De denúncias, seja ela anônimas ou seja elas efetivas através dos seus sindicatos. Então, essa é uma realidade que vai ter que ser enfrentada, né? E esse canal de denúncia, né, que a gente tem hoje já dentro de uma instituição, vai ter que ser trabalhada num campo de estudo com o médico do trabalho, né, com o técnico do trabalho e com os gestores, principalmente na minha visão, e também concomitantemente, e aí não seria numa escala de esqueleto, com a CIPA, né? Como a Aline colocou, tem que haver a participação efetiva de cada trabalhador ali envolvido com aquela CIPA, e essa já é uma realidade desde o programa Mais Mulheres, que está sendo repetida e sendo reforçada, ratificada aqui com a NR1. É, é isso que eu tenho para falar e eu fico aqui à disposição. Doutora Márcia, lhe agradeço aí imensamente. Eu acho que nós estamos chegando aqui ao fim. Você finalizou muito bem, de uma forma muito prática, aqui para nós. É, eu vou fazer uma síntese aqui geral para todos. Eu acho que algumas questões que surgirem, Vera,
de dúvidas dos nossos associados e associadas, eu acho que podem ser encaminhadas ao CEMERGE, né? E aí Sim, nós damos encaminhamento via o escritório COVAC para poder solucionar, porque surgirão. Agora, e a partir dessa data feita, surgirão as questões, né? Podemos deixar dessa forma, Vera? Eu vou fazer uma síntese aqui. sim, sim, claro. Então, então a gente já chegando aqui pontualmente, finalizando, né? Então a gente chega aqui ao final desse encontro com uma mensagem bem clara, né? A atualização da norma da NR1, ela não deve ser compreendida apenas como uma nova obrigação regulatória. Acho que todos os cinco falaram de acordo com o seu repertório, com as suas visões e sempre embasado no que a lei diz, não apenas como uma questão, uma obrigação regulatória, mas como um convite, né, e uma necessidade para que as instituições fortaleçam novamente aqui seus modelos de gestão, cuidado com as pessoas e a sustentabilidade organizacional. É importante que a gente olhe por esse prisma também, porque senão a gente sempre vai ficar correndo no sentido de ficar satisfazendo fiscalização. E nós não podemos mover as nossas instituições de ensino simplesmente no sentido de tratarmos fiscalização. Ao longo aqui das exposições, nós vimos que os riscos psicossociais, eles estão presentes no cotidiano de todo mundo, né? E das nossas instituições de ensino superior, e muitas vezes eles se declaram de forma muito silenciosa, não são não são declarados verbalmente, mas impactam o clima organizacional, a saúde dos trabalhadores e, naturalmente, os resultados institucionais por meio da produtividade, né? Também para mim ficou aqui evidente, né, que essa adequação exige uma atuação integrada. Ela não se trata apenas de uma responsabilidade, como se tem colocado em muitas IES, em muitas empresas do RH, da área jurídica ou da segurança do trabalho, né? Ela não são apenas esses setores que precisam ser envolvidos, ela trata de um esforço conjunto que envolve uma palavra que tem sido usada bastante para vários contextos, envolve que é uma governança forte, lideranças e um grupo de gestores acadêmicos e administrativos, né, com processos bem estruturados. E muitos aqui falaram sobre organizar processos, né, identificação, monitoramento, é, um plano de fato de feedback contínuo e essa fiscalização, ela, por sua vez, ela tende a observar não apenas documentos, né, mas a coerência entre aquilo que está registrado, aquilo que foi planejado e aquilo que efetivamente acontece na instituição. Então tem que ter essa coerência, o que está registrado com evidência, o que foi previamente planejado e aquilo que de fato está acontecendo. E por fim, aqui a principal mensagem para mim, né, que fica que a prevenção é sempre mais eficiente do que a reação, né? A reação, a gente consome muita energia para a reação. Satisfazer uma fiscalização depois do fato ocorrido vai trazer energia, vai roubar a energia da organização de vários dos seus atores, que poderiam estar focando nas suas atividades fim, né? As instituições, elas que começarem desde já a estruturar os seus diagnósticos, né, os seus planos de ação, seus processos de acompanhamento e suas evidências de conformidade, elas não vão estar apenas reduzindo esses riscos trabalhistas, né, jurídicos, e foi falado aqui também, em algum momento, a questão reputacional, né, mas construindo ambientes que sejam mais saudáveis, produtivos e alinhados aos desafios contemporâneos das empresas, né, e da educação superior. De fato, nós estamos dentro do contexto da educação superior. Então, é importante saber que nós também somos o quê? Membros ativos do processo de construção de conhecimento, de construção, de produção e de transmissão de conhecimento. Estamos no meio da educação. Então, assim, queria agradecer, depois a Vera também faz a finalização aqui, em nome de todos os participantes, eu agradeço aí a presença de cada um, e a gente espera que com esse webinar a gente tenha conseguido contribuir para transformar essa exigência normativa, que já está falada há tanto tempo, em uma oportunidade de fortalecimento institucional das nossas instituições. Certo, Vera? E agradecer aí aos advogados, aos doutores e doutoras que abrilhantaram aí amanhã. Certo, Max. Realmente, eu acho que é o momento agora, né? Tem que ter uma virada de chave. E o que o Max colocou, agora a gente precisa de integração. Integração dentro da instituição. Todos são atores importantes. Nós formamos pessoas, e é importante para isso
que a gente repete aqui o tempo inteiro, hoje, falando com as meninas mais cedo, batendo na questão de que realmente a educação é o ponto que as pessoas utilizam e é a única forma de poder mudar a vida, né? Então, e para isso a gente precisa de um ambiente sadio, a gente precisa de pessoas sadias, a gente vive um estresse, principalmente nas grandes cidades, aqui no Rio de Janeiro é uma loucura o tempo inteiro, então a gente tem que tentar fortalecer cada vez mais os canais internos aí que possam apoiar também aqueles que nos são tão caros, né? Que são os nossos colaboradores e os nossos alunos. Eu queria agradecer aqui, hoje nós tivemos presentes, inscritos para esse webinar, representantes das associadas, que a gente pega todo o estado do Rio de Janeiro, mas também de instituições da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo. Então, nós demos aí uma volta, né? Porque o que a gente coloca, não só para as nossas associadas, mas somos um setor extremamente importante de atuação nesse país, né? Que é o setor educacional. Então, o SEMERG procura agir sempre aí diretamente para as suas instituições associadas, mas também entendendo que o todo é extremamente importante. Aline, não, alguém colocou, não sei se foi o Gilberto, não lembro, que nós preparamos o SEMERG, em parceria com a COVAC, fizemos um manual e iremos mandar para aqueles que se inscreveram, né, que deixaram o e-mail registrado na inscrição, ou quem está aqui participando conosco, mas recebeu o link e não fez inscrição, deixe aqui o e-mail para que a gente possa mandar. É um manual orientativo, que ele está bem detalhado, eu acho que abrangendo todos os pontos, né, Aline? A gente procurou colocar o papel de cada um nessa construção que é extremamente importante de ação, tudo que deve ser levado em consideração aí, plano de ação, etc. Está bem interessante, acho que bem completo, que é para tentar ajudá-los. Acho que juntos, né, a gente sempre fala isso, juntos somos mais fortes, e é verdade. Ninguém sozinho consegue nada. A nossa atuação conjunta pode e servirá para mudanças importantes para o nosso país e para a educação. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Estamos aí à disposição de vocês. O e-mail semerge@semerge.org.br. Qualquer solicitação, encaminhe para lá que vocês serão atendidos. Max, obrigada pela condução. Aline, Márcia, doutor Gilberto, André, o Fernando precisou ausentar-se antes, que ele está agora em mesa de negociação em São Paulo. Então, meu muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estiveram conosco. Valeu, Verinha. Até, Valeu, pessoal. pessoal. Tchau, Valeu, tchau. valeu. Parabéns aí. Tarde a todos. Bom almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom dia a Tchau, todos. tchau, Tchau, tchau. André. Valeu, André. Tchau, Verinha. Se cuide. Bom almoço. Fica bem. Beijo, você também. Tchau, tchau.